Você já reparou como uma garrafinha de isotônico parece inofensiva no mercado? Você pega uma, duas, três, e quando vê, gastou mais do que imaginava, apenas para repor líquidos depois de um treino. Mas existe algo curioso. Muita gente não sabe que é possível preparar uma versão caseira utilizando ingredientes que provavelmente já estão na cozinha. E o mais interessante é que os princípios básicos por trás de um isotônico são surpreendentemente simples. Hoje você vai descobrir 3 coisas. Primeiro, o que realmente faz um isotônico funcionar. Segundo, por que muita gente acaba usando essas bebidas da forma errada. E terceiro, como preparar uma versão caseira econômica em poucos minutos. Então já deixe seu like, se inscreva no canal e vamos direto ao assunto. Imagine a seguinte situação. Você sai para caminhar. O dia está quente e você transpira bastante. Depois de algum tempo, sente cansaço, sede e uma leve queda de energia. A maioria das pessoas pensa imediatamente em água. E a água realmente é fundamental. Mas existe um detalhe importante. Quando você sua, não perde apenas água. Você perde também minerais e principalmente sódio. Dependendo da intensidade do exercício e do clima, também pode haver perda significativa de outros eletrólitos. É exatamente aí que entram os isotônicos. A função deles não é simplesmente matar a sede. Eles foram desenvolvidos para ajudar o organismo a repor líquidos e minerais perdidos durante o esforço físico. Essa é a primeira grande ideia que precisamos entender. Um isotônico não é apenas uma bebida saborizada. Ele possui uma combinação específica de água, eletrólitos e carboidratos. Essa mistura ajuda o corpo a absorver os líquidos de forma eficiente. Por isso, atletas e praticantes de atividades físicas costumam utilizá-los em determinadas situações. Mas existe um detalhe que poucas pessoas comentam. Nem todo mundo precisa tomar isotônico. E essa é a segunda grande ideia do vídeo. Se você faz uma atividade leve por poucos minutos, normalmente a água já é suficiente para a maioria dos casos. O isotônico tende a fazer mais sentido em atividades prolongadas, exercícios intensos ou situações de calor extremo com grande perda de suor. É por isso que vemos corredores de longa distância, ciclistas e atletas de resistência utilizando esse tipo de bebida com mais frequência. Muitas pessoas acabam consumindo isotônicos como se fossem refrigerantes. E isso cria uma situação curiosa. Elas ingerem açúcar extra sem necessariamente precisar daquela reposição. Por isso é importante entender o contexto. O isotônico não é uma bebida mágica. Ele é uma ferramenta. E ferramentas funcionam melhor quando utilizadas da maneira correta. Agora chegamos ao ponto que provavelmente trouxe você até aqui. A receita. Mas antes de revelar a fórmula, vale entender uma coisa interessante. Quando observamos a composição básica de vários isotônicos comerciais, percebemos 3 elementos principais: água, sódio, carboidratos. É quase como uma tríade da hidratação esportiva. Água para repor os líquidos, sódio para ajudar a equilibrar os eletrólitos e carboidratos para fornecer energia rápida e auxiliar na absorção. Sabendo disso, fica muito mais fácil entender por que uma receita caseira pode funcionar tão bem. Então pegue papel e caneta, porque aqui está uma versão simples e econômica. Você vai precisar de 1 litro de água filtrada, 2 colheres de sopa de açúcar, meia colher de chá de sal e o suco de um limão. Misture tudo muito bem e pronto. Você acabou de criar um isotônico caseiro extremamente simples. E aqui entra uma observação importante. Os isotônicos comerciais passam por processos de desenvolvimento e testes para alcançar determinadas proporções de eletrólitos. A versão caseira não é uma cópia exata, mas consegue reproduzir os princípios básicos da hidratação esportiva. E para muitas pessoas isso já pode ser suficiente. Agora existe uma forma de elevar essa receita para outro nível. E ela envolve um ingrediente que os brasileiros conhecem muito bem: a água de coco. A água de coco possui potássio naturalmente. Por isso, ela é frequentemente associada à hidratação. Uma versão mais completa poderia ser preparada assim: meio litro de água, meio litro de água de coco, suco de um limão, 2 colheres de sopa de açúcar e 1/4 de colher de chá de sal. O resultado é uma bebida refrescante e com perfil mineral ainda mais interessante. Aliás, a água de coco tem uma história curiosa.
Em vários lugares do mundo, ela ganhou fama como uma espécie de bebida natural para a reposição de líquidos. Embora não substitua soluções médicas específicas quando elas são necessárias, ela se tornou extremamente popular entre praticantes de esportes. Mas existe outro aspecto que raramente recebe atenção: o sabor. Porque, convenhamos, não adianta uma bebida ser eficiente se ninguém consegue tomar. Por isso, você pode personalizar sua receita. Pode utilizar limão, laranja ou até misturas de frutas cítricas. Algumas pessoas gostam de adicionar uma pequena quantidade de mel em vez de açúcar. Outras preferem combinar limão e laranja para criar um sabor mais equilibrado. Essa flexibilidade é uma das grandes vantagens do preparo caseiro. Você adapta ao seu gosto, e geralmente gastando muito menos. Falando em economia, vamos fazer uma reflexão rápida. Imagine alguém que compra isotônicos industrializados várias vezes por semana. Ao longo de um mês, esse valor pode se tornar considerável. Agora compare isso com uma receita preparada em casa usando ingredientes simples. A diferença pode surpreender. E isso nos leva à terceira grande ideia do vídeo. Muitas vezes a solução mais eficiente não é necessariamente a mais cara. Vivemos em uma época em que praticamente tudo recebe uma embalagem sofisticada, uma campanha de marketing bem produzida e uma promessa de desempenho extraordinário. Mas quando olhamos para os fundamentos, percebemos que algumas coisas continuam incrivelmente simples. Hidratação continua sendo hidratação. Reposição de eletrólitos continua sendo reposição de eletrólitos. E o corpo humano continua respondendo aos princípios básicos da fisiologia. Claro que existem situações específicas. Atletas de alto rendimento podem seguir estratégias nutricionais muito mais detalhadas. Competições longas exigem planejamento. Algumas pessoas possuem necessidades particulares orientadas por médicos ou nutricionistas. Mas para o cidadão comum que busca uma alternativa prática para treinos e atividades físicas, o isotônico caseiro certamente merece atenção. Outro ponto interessante é a consciência sobre os ingredientes. Quando você prepara sua própria bebida, sabe exatamente o que está consumindo. Não existem surpresas. Não existem ingredientes difíceis de pronunciar. Tudo está diante dos seus olhos. E isso tem atraído cada vez mais pessoas para soluções caseiras. Agora quero saber de você. Você já fez algum isotônico em casa? Prefere os industrializados? Ou nunca tinha pensado nessa possibilidade? Escreva sua opinião nos comentários. Eu leio praticamente todos. E muitas vezes as melhores ideias para os próximos vídeos surgem justamente das conversas que acontecem aqui embaixo. Se este conteúdo foi útil para você, deixe o like. Compartilhe com aquele amigo que vive treinando e gastando dinheiro com bebidas esportivas. E inscreva-se no canal para mais conteúdo sobre saúde, movimento, longevidade e qualidade de vida. Obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.